Um professor arrogante humilhou o aluno mais quieto da turma com uma equação impossível, achando que o garoto fracassaria. O que ele não sabia é que estava mexendo com um gênio oculto que mudaria sua vida para sempre. Na escola estadual Silva Jardim, localizada numa das periferias mais movimentadas de São Paulo, a segunda-feira começava como qualquer outra. O corredor principal ecoava com o barulho típico de estudantes correndo para suas salas, mochilas batendo nas costas e conversas animadas sobre o fim de semana. Lucas caminhava silenciosamente pelos corredores, carregando sua mochila surrada e alguns livros emprestados da biblioteca. Aos 17 anos, ele tinha se tornado praticamente invisível na escola. Não por ser tímido demais, mas por uma escolha consciente de passar despercebido. Seus tênis desgastados faziam pouco barulho no piso frio, e sua camisa do uniforme, embora sempre limpa, mostrava sinais de muito uso. Enquanto subia as escadas em direção à sala de matemática, Lucas observava seus colegas. A maioria vinha de famílias com melhores condições financeiras que a sua. Tinham celulares mais novos, tênis de marca, mochilas coloridas. Ele nunca sentiu inveja, mas sabia exatamente qual era seu lugar naquela hierarquia social não declarada. A sala de matemática era ampla, com carteiras dispostas em fileiras tradicionais e um quadro negro que ocupava toda a parede frontal. Lucas sempre escolhia um lugar no fundo, próximo à janela. Dali, podia observar tudo sem ser notado, e ainda tinha uma vista do pátio da escola durante os momentos mais entediantes das aulas. Beatriz, sua única amiga verdadeira na escola, se sentou ao seu lado. Ela era diferente dos outros. Vinha de uma família de classe média, mas nunca demonstrou qualquer tipo de preconceito em relação à condição de Lucas. Na verdade, ela era uma das poucas pessoas que realmente o conhecia. Matemática logo cedo. Que alegria, murmurou Beatriz, tirando seu material da bolsa. Lucas sorriu discretamente. Matemática era sua matéria favorita, embora ele nunca tivesse demonstrado isso publicamente. Enquanto seus colegas reclamavam das equações e fórmulas, ele se divertia mentalmente resolvendo problemas complexos que encontrava em livros da biblioteca. Foi nesse momento que professor Henrique entrou na sala. Henrique Monteiro era um homem de meia idade que lecionava matemática há mais de 20 anos. Alto, sempre impecavelmente vestido, ele carregava consigo uma arrogância que fazia questão de demonstrar. Seus óculos de armação dourada e sua postura ereta transmitiam autoridade, mas também uma frieza que deixava os alunos desconfortáveis. Bom dia, turma, disse ele, colocando sua pasta de couro sobre a mesa. Espero que tenham aproveitado o fim de semana, porque hoje vamos trabalhar sério. Professor Henrique tinha um método peculiar de conduzir suas aulas. Ele acreditava que a pressão e a intimidação eram ferramentas pedagógicas eficazes. Costumava escolher alunos aleatoriamente para responder perguntas difíceis, muitas vezes humilhando aqueles que não conseguiam acompanhar seu raciocínio. Hoje vamos revisar equações de segundo grau, anunciou escrevendo alguns exemplos no quadro. Quero ver se vocês realmente aprenderam alguma coisa nas últimas semanas. Lucas observava atentamente enquanto o professor desenvolvia os cálculos. Mentalmente, ele já havia resolvido todos os exercícios antes mesmo de professor Henrique terminar de escrevê-los. Era como se sua mente funcionasse em uma velocidade diferente quando se tratava de números e fórmulas. A aula prosseguiu normalmente por cerca de 30 minutos. Professor Henrique explicava conceitos, fazia perguntas diretas para alguns alunos e corrigia exercícios. Lucas mantinha sua postura discreta, anotando apenas o essencial e evitando chamar atenção. Foi então que algo mudou no comportamento do professor. Professor Henrique parou no meio de uma explicação e seus olhos percorreram a sala lentamente. Havia um brilho diferente em seu olhar, como se estivesse procurando algo específico, ou alguém específico. Vocês sabem, disse ele, apoiando-se na mesa. Às vezes eu me pergunto se todos vocês realmente merecem estar aqui. Se realmente têm capacidade intelectual para compreender matemática em um nível mais avançado. O silêncio tomou conta da sala. Os alunos se entreolharam, sentindo que algo estava para acontecer. Lucas, disse professor Henrique de repente, apontando para o fundo da sala. Lucas sentiu seu coração acelerar.
Raramente seu nome era mencionado em voz alta durante as aulas. Ele ergueu ligeiramente a cabeça, encontrando o olhar penetrante do professor. Sim, senhor, respondeu em voz baixa. Levante-se, ordenou o professor Henrique. Quero que venha até o quadro. Beatriz lançou um olhar preocupado para o amigo. Ela conhecia a reputação do professor e sabia que ele costumava usar alguns alunos como exemplos negativos para intimidar o resto da turma. Lucas se levantou lentamente, sentindo os olhares de todos os colegas se voltarem para ele. Seus passos ecoaram no silêncio da sala enquanto caminhava em direção ao quadro. Suas mãos estavam ligeiramente trêmulas, mas seu rosto mantinha uma expressão serena. Pessoal, disse professor Henrique, dirigindo-se à turma. Nosso amigo Lucas aqui é um exemplo interessante. Sempre quietinho no fundo da sala, nunca participa, nunca demonstra interesse real pela matéria. Lucas permaneceu em pé ao lado do quadro, sentindo o peso da humilhação pública. Alguns colegas baixaram os olhares, claramente desconfortáveis com a situação. Outros pareciam curiosos para ver onde aquilo ia dar. Vou propor um pequeno teste, continuou o professor Henrique, pegando o giz. Vou escrever uma equação especial aqui no quadro. Uma equação que exige não apenas conhecimento básico, mas verdadeiro raciocínio matemático. Ele começou a escrever no quadro: x ao cubo menos 6, x ao quadrado mais 11, x menos 6 igual a 0. Esta é uma equação cúbica, explicou, voltando-se para a turma. Bem mais complexa do que qualquer coisa que vocês já viram. Na verdade, mesmo estudantes universitários têm dificuldade com esse tipo de problema. Professor Henrique se virou para Lucas com um sorriso que não chegava aos olhos. Então, Lucas, que tal mostrar para toda a turma o quanto você realmente entende de matemática? Resolva esta equação para nós. O silêncio na sala era ensurdecedor. Alguns alunos sussurraram entre si, claramente chocados com a crueldade da situação. Era óbvio que professor Henrique estava propositalmente humilhando Lucas com um problema impossível para seu nível de conhecimento. Professor, interveio Beatriz, levantando a mão. Isso não é justo. Nós nunca estudamos equações cúbicas. Obrigado pela observação, Beatriz, respondeu o professor Henrique secamente. Mas não foi você quem eu chamei ao quadro. Lucas olhou para a equação escrita no quadro. Seus olhos percorreram os números e variáveis, e algo extraordinário aconteceu em sua mente. Era como se os símbolos começassem a conversar com ele, revelando padrões e possibilidades que outros não conseguiam enxergar. Em sua mente, ele já havia identificado que se tratava de uma equação que poderia ser fatorada. Ele conseguia visualizar as possíveis raízes racionais usando o teorema racional. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 6. Testando mentalmente, x, a e 1 funcionava. 1, 6, plus 11, 6 a 0. Mas Lucas não demonstrou nenhuma dessa confiança externamente. Em vez disso, manteve sua expressão neutra e olhou de volta para o professor. A turma inteira esperava em silêncio. Alguns colegas pareciam genuinamente preocupados com ele. Outros estavam claramente desconfortáveis com a crueldade da situação. Beatriz cerrou os punhos, visivelmente irritada com a injustiça. Professor Henrique cruzou os braços, aguardando. Em seus olhos brilhava a satisfação antecipada de provar seu ponto, que alguns alunos simplesmente não tinham capacidade intelectual para estar ali. Então, Lucas, provocou o professor Henrique, vamos ver do que você é capaz. Lucas respirou fundo, olhou mais uma vez para a equação e então fez algo que ninguém esperava. Posso tentar, professor, disse ele calmamente, pegando o giz da mão de professor Henrique. O professor arqueou as sobrancelhas, claramente surpreso. Ele havia esperado que Lucas se intimidasse, admitisse sua incapacidade e voltasse humilhado para seu lugar. Não havia previsto que o garoto realmente tentaria resolver o problema. Por favor, disse professor Henrique com um sorriso irônico, mostre-nos sua genialidade. E foi nesse momento que a vida de todos na sala ia mudar para sempre, porque Lucas estava prestes a fazer algo que transformaria aquela manhã comum numa lição que ninguém jamais esqueceria. O giz tremeu levemente na mão de Lucas por apenas um segundo. Era o único sinal de nervosismo que ele permitiu mostrar enquanto se posicionava diante do quadro negro. A equação o encarava como um desafio silencioso. E x3,
6 × 2 plus 1/x 6 × 0. A respiração de 32 alunos parecia ter parado ao mesmo tempo. O único som na sala era o tic-tac do relógio na parede e o ruído distante de outras turmas no corredor. Beatriz segurava sua caneta com tanta força que seus dedos estavam brancos. Professor Henrique se afastou alguns passos, cruzando os braços com uma expressão de satisfação antecipada. Em seus 23 anos de carreira, ele havia usado essa tática dezenas de vezes. Escolhia um aluno quieto, propunha um problema impossível, e quando o estudante falhava, usava o momento como exemplo para motivar o resto da turma através do medo. Estamos esperando, disse professor Henrique, olhando para o relógio. Ou você vai ficar aí parado a manhã inteira? Lucas fechou os olhos por um momento. Em sua mente não estava mais na sala de aula. Estava de volta ao pequeno apartamento onde morava com os pais, num conjunto habitacional a 40 minutos de ônibus da escola. Lembrou-se de quando encontrou um livro de cálculo avançado abandonado num ponto de ônibus, 3 anos atrás. As páginas estavam amareladas e algumas folhas soltas, mas para ele era como ter descoberto um tesouro. Passou meses estudando aquele livro em segredo, resolvendo problemas complexos na mesa da cozinha depois que seus pais dormiam. Seu Osvaldo, seu pai, trabalhava como pedreiro desde os 15 anos. Suas mãos calejadas mal conseguiam segurar uma caneta, mas ele sempre dizia: "Filho, sua cabeça é sua maior ferramenta. Use ela bem." Dona Rosa, sua mãe, acordava às 4 da manhã todos os dias para trabalhar como faxineira em 3 escritórios diferentes. Ela nunca havia frequentado a escola além da 4ª série, mas tinha uma sabedoria natural que impressionava Lucas. "A gente pode não ter dinheiro", ela costumava dizer enquanto preparava o jantar, "mas temos algo que ninguém pode tirar da gente: nossa dignidade e nossa capacidade de aprender." Lucas abriu os olhos e olhou novamente para a equação. Em sua mente, os números começaram a dançar, mostrando padrões e possibilidades. Ele podia ver claramente que esta não era uma equação impossível. Na verdade, era elegantemente solucionável se você soubesse por onde começar. "Vou começar testando algumas raízes possíveis", disse Lucas em voz baixa, mais para si mesmo do que para a turma. Professor Henrique franziu o senho. Não esperava que o garoto soubesse nem mesmo o vocabulário correto, muito menos que tivesse uma estratégia definida. Lucas escreveu no quadro: "Possíveis raízes racionais, plus 1, plus 2, plus 3, plus 6. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns alunos se entreolharam surpresos. Marina, uma das melhores alunas da turma, sussurrou para sua amiga: "Como ele sabe sobre o teorema das raízes racionais? Nunca vimos isso." "Testando x à escala 1, continuou Lucas, escrevendo metodicamente no quadro. Sua caligrafia era clara e organizada, cada número posicionado com precisão matemática. 13, 6, 1, 2, plus 11, 1, 6. 1, 6 plus 11, 6. 0. O silêncio na sala se tornou ainda mais profundo, se isso fosse possível. Lucas havia encontrado uma raiz da equação cúbica em menos de 2 minutos. Professor Henrique deu um passo à frente, sua expressão mudando de arrogância para confusão. Isso foi sorte", murmurou, mais para convencer a si mesmo do que aos alunos. "Se x × 1 é uma raiz", continuou Lucas, ignorando o comentário do professor, "então x1 é um fator da equação." Ele começou a trabalhar na divisão polinomial, escrevendo cada passo no quadro. Seus movimentos eram fluidos, como se estivesse executando uma coreografia que havia ensaiado 1000 vezes. Beatriz observava seu amigo com uma mistura de orgulho e preocupação. Ela sempre soube que Lucas era inteligente, mas nunca havia imaginado que ele possuía esse nível de conhecimento matemático. Onde ele havia aprendido tudo isso? x3, 6/2 plus 11, 6, x1, x2, 5x plus 6. A divisão estava perfeita. Lucas continuou, fatorando a expressão quadrática resultante. x2, 5x plus 6, igual a x2, x3. Portanto, disse ele voltando-se ligeiramente para a turma, x3, 6 dá 2, plus 11, 6, ao x1, x2, x3. As raízes são
XA1, XA2 e XA3. O silêncio foi quebrado por um aplauso hesitante de alguém no fundo da sala. Logo outros alunos se juntaram, criando uma salva de palmas que ecoou pela sala de matemática. Professor Henrique estava pálido. Ele olhou para o quadro, conferindo mentalmente cada passo da solução. Estava tudo correto. Mais do que correto, estava elegante, organizado e demonstrava um domínio de conceitos que ele não esperaria nem mesmo de seus alunos de cursinho pré-vestibular. Como você... começou o professor Henrique, mas sua voz falhou. Lucas colocou o giz de volta na mesa e se preparou para retornar ao seu lugar. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, professor Henrique pegou outro giz e rapidamente escreveu uma nova equação no quadro. Essa foi fácil demais, disse ele, tentando recuperar sua autoridade. Que tal esta aqui? A nova equação era ainda mais complexa. 2A4, 8A3, plus 14A2, 8A plus 2A0. Uma equação de quarto grau, anunciou o professor Henrique com um sorriso forçado. Vamos ver se a sorte continua. Lucas olhou para a nova equação e algo extraordinário aconteceu. Em vez de sentir intimidação, ele sentiu uma cálida sensação de familiaridade. Era como reencontrar um velho amigo. Mentalmente, ele já podia ver que todos os coeficientes eram simétricos. 2, 8, 14, 8, 2. Isso sugeria que se R fosse uma raiz, então um R também seria. Era uma equação recíproca, um tipo especial que tinha métodos de resolução elegantes. Posso tentar esta também, disse Lucas calmamente. A turma estava em estado de choque. Alguns alunos já haviam tirado seus celulares para gravar o que estava acontecendo. Era claro que estavam presenciando algo extraordinário. Professor Henrique assentiu rigidamente, mas seu rosto mostrava uma crescente inquietação. O que havia começado como uma humilhação planejada estava se transformando em algo completamente diferente. Lucas começou dividindo toda a equação por x2, uma técnica para equações recíprocas. Dividindo por x2, 2 era 2, 8 raiz, plus 14, 8 raiz, plus 2, R2, R0. Reagrupando, 2, R2, plus 1 R2, 8, SAS plus 1 As, plus 14, R0. Ele definiu I barra As plus 1 As, o que significava que igual a As2, As2 plus 1 As2, portanto As2 plus 1 As2, As2, 2. A turma observava fascinada enquanto Lucas transformava a equação complexa numa quadrática simples em I pares. 2 e 2, 2. 8i plus 14 é igual a 0. 2 e 2, 4. 8i plus 14 é igual a 0. 2 e 2, 8i plus 10 é igual a 0. E 2, 4i plus 5 é igual a 0. Lucas parou por um momento, olhando para a equação quadrática resultante. Calculou mentalmente o discriminante. 16, 20 mais 4. Esta equação não tem soluções reais, disse ele, voltando-se para a turma. O discriminante é negativo. Professor Henrique verificou rapidamente os cálculos. Mais uma vez, Lucas estava absolutamente correto. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Professor Henrique, em sua pressa para criar um problema ainda mais difícil, cometeu um erro. Ele rapidamente escreveu uma terceira equação no quadro, mas na ansiedade, trocou alguns sinais. E Lucas, com seus olhos treinados para detectar padrões matemáticos, imediatamente notou algo que faria toda a diferença. A equação que professor Henrique havia escrito no quadro tinha um erro fundamental em sua construção. O momento da verdade estava chegando. O terceiro problema que professor Henrique havia rabiscado no quadro pairava no ar como uma nuvem de tempestade prestes a explodir. A equação ocupava quase metade do espaço disponível. Seus símbolos entrelaçados numa complexidade que parecia deliberadamente intimidadora. Lucas permaneceu parado diante do quadro por longos segundos, seus olhos percorrendo cada termo da expressão matemática. A respiração coletiva da sala havia se tornado quase audível. 32 estudantes prendendo o fôlego simultaneamente, como se fossem uma única entidade esperando pelo desfecho de um drama que havia começado como humilhação e se transformado em algo muito maior. Beatriz segurava sua caneta com tanta força que o plástico começou a rachar entre seus dedos. Seus olhos brilhavam com uma mistura de admiração e preocupação pelo amigo. Ela conhecia Lucas há 3 anos, mas nunca havia imaginado que ele carregava consigo esse universo de conhecimento oculto. Marina, sentada na terceira fileira,
Sussurrou para sua colega. Meu Deus, ele realmente sabe isso tudo. Sua voz carregava uma incredulidade que ecoava o sentimento de toda a turma. Do outro lado da sala, Roberto, um dos garotos mais populares da escola, havia abandonado completamente sua pose de desinteresse. Seus olhos estavam fixos no quadro, tentando acompanhar o raciocínio que Lucas desenvolvia com uma naturalidade desconcertante. Professor Henrique, por sua vez, sentia pequenas gotas de suor se formando em sua testa. O que havia começado como uma demonstração de autoridade estava rapidamente se transformando numa situação que fugia completamente de seu controle. Em 23 anos de carreira, ele nunca havia enfrentado algo assim. Essa equação... Começou Lucas, sua voz quebrando o silêncio tenso da sala. Ele apontou para uma seção específica do problema. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, respondeu o professor Henrique tentando soar confiante. Mas sua voz traiu uma ligeira hesitação. O senhor tem certeza de que copiou corretamente todos os coeficientes? A pergunta caiu sobre a sala como uma bomba silenciosa. Alguns alunos se entreolharam, não compreendendo completamente o que Lucas estava insinuando, mas sentindo instintivamente que algo monumentalmente importante estava acontecendo. Professor Henrique franziu o senho e se aproximou do quadro. Obviamente que sim. Que tipo de pergunta é essa? Lucas apontou delicadamente para uma parte específica da equação. É que, matematicamente falando, da forma como está escrita, esta expressão não tem solução no conjunto dos números reais. Na verdade, ela nem mesmo faz sentido algébrico. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia sugar todo o oxigênio da sala. Professor Henrique olhou para onde Lucas apontava, seus olhos percorrendo os símbolos que ele próprio havia escrito minutos antes. E foi então que ele viu. Na sua pressa para criar um problema ainda mais complexo, na sua ansiedade para restabelecer sua autoridade, professor Henrique havia cometido um erro fundamental. Ele havia trocado um sinal crucial e criado uma inconsistência matemática que tornava a equação impossível de resolver, não por ser difícil, mas por estar matematicamente incorreta. Eu, balbuciou o professor Henrique, sua face começando a ficar vermelha. Professor, disse Lucas com uma gentileza que contrastava dramaticamente com a crueldade que havia sofrido minutos antes. Acontece com qualquer pessoa. Matemática é sobre errar e corrigir. Posso mostrar onde está o problema? A oferta de ajuda de Lucas foi como um eco irônico da humilhação que ele próprio havia enfrentado no início da aula. Mas havia algo na postura do garoto que era completamente diferente da arrogância do professor. Lucas não estava tentando humilhar ninguém. Estava genuinamente oferecendo ajuda. Alguns alunos começaram a sussurrar entre si. A dimensão do que estava acontecendo começava a ficar clara para todos. O estudante mais quieto da turma, aquele que sempre se sentava no fundo e nunca participava, estava corrigindo publicamente o professor de matemática. Não precisa, disse professor Henrique rapidamente, pegando o apagador com movimentos bruscos. Foi apenas um lapso momentâneo, mas Lucas já havia se aproximado do quadro. Posso mostrar a correção? Acho que seria interessante para toda a turma ver como pequenos erros podem mudar completamente um problema. Havia algo na forma como Lucas falava, respeitosa, mas firme, que deixou o professor Henrique sem palavras. O garoto pegou o giz e, ao lado da equação incorreta, começou a escrever a versão corrigida. O sinal aqui deveria ser positivo, não negativo, explicou Lucas, apontando para o termo problemático. E este coeficiente deveria ser 3, não 2. Enquanto escrevia, Lucas continuou. Sabe, professor, é interessante como a matemática nos ensina sobre humildade. Não importa o quanto sabemos, sempre há algo novo para aprender. Sempre há a possibilidade de cometermos erros. As palavras de Lucas ecoaram pela sala com um peso que ia muito além da matemática. Era uma lição sobre vida, sobre orgulho, sobre a importância de reconhecer nossos limites e erros. Beatriz sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Ela conhecia a história de Lucas, sabia das dificuldades que ele enfrentava em casa, das noites em que ele estudava à luz de uma lâmpada fraca na mesa da cozinha. E agora ele estava ali, demonstrando não apenas uma inteligência extraordinária, mas uma maturidade emocional que a deixava sem palavras. Com a correção, continuou Lucas,
a equação se torna solucionável usando substituição trigonométrica. Ele começou a desenvolver a solução no quadro, seus movimentos fluidos e seguros. Cada passo era explicado com clareza, cada cálculo executado com precisão. Era como assistir a uma sinfonia matemática sendo composta em tempo real. A turma observava em silêncio absoluto. Alguns alunos haviam tirado seus celulares e estavam discretamente gravando o que acontecia. Era evidente que todos sentiam estar presenciando algo extraordinário, um momento que seria lembrado e contado por anos. Professor Henrique permanecia imóvel ao lado da mesa, observando seu aluno mais quieto demonstrar um domínio da matemática que ele próprio levara anos para desenvolver. Sua expressão havia mudado da arrogância inicial para algo muito mais complexo, uma mistura de surpresa, admiração e, talvez pela primeira vez em anos, humildade genuína. A primeira solução é x e u 3, anunciou Lucas, completando uma parte da resolução. E podemos encontrar as outras usando... Foi nesse momento que a porta da sala se abriu. Diretor Antônio Silva entrou na sala com sua presença imponente e olhar observador. Aos 55 anos, ele havia visto de tudo em seus 30 anos dedicados à educação. Mas algo na atmosfera daquela sala chamou imediatamente sua atenção. Desculpem a interrupção, disse diretor Antônio, mas suas palavras morreram em sua garganta quando ele viu a cena diante de si. No quadro, uma equação complexa estava sendo resolvida com uma elegância matemática impressionante. Mas o que mais o surpreendeu foi ver que quem segurava o giz não era professor Henrique, mas um estudante que ele reconheceu imediatamente. Lucas, o garoto quieto que nunca havia dado problemas, nunca havia se destacado, nunca havia chamado atenção para si. "O que está acontecendo aqui?" perguntou o diretor Antônio, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Professor Henrique abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Como ele poderia explicar que havia tentado humilhar um aluno com problemas impossíveis, apenas para descobrir que o garoto era capaz de resolver equações que desafiavam até mesmo professores universitários? "Estávamos apenas resolvendo alguns exercícios", disse professor Henrique finalmente, sua voz soando estranhamente pequena. Diretor Antônio se aproximou do quadro, seus olhos percorrendo os cálculos complexos escritos ali. Como educador experiente, ele reconheceu imediatamente que estava vendo matemática de nível universitário avançado, sendo desenvolvida com perfeição técnica. "Lucas", disse ele, voltando-se para o garoto que ainda segurava o giz. "Você fez tudo isso?" Lucas assentiu modestamente. "Sim, senhor." Professor Henrique propôs alguns problemas interessantes. Diretor Antônio olhou ao redor da sala, notando as expressões fascinadas dos alunos, a tensão no ar, e especialmente a postura desconfortável de professor Henrique. "Posso falar com você um momento, professor Henrique?" disse diretor Antônio. "E Lucas, você pode continuar com o que quer que esteja fazendo." Enquanto o professor Henrique se dirigia relutantemente para o corredor, diretor Antônio lançou um último olhar para o quadro cheio de cálculos complexos. Em seus 30 anos de experiência educacional, ele havia aprendido a reconhecer momentos especiais quando os via. E este definitivamente era um desses momentos. A porta se fechou atrás deles, deixando Lucas sozinho com a turma. O giz ainda tremulava ligeiramente em sua mão quando ele se virou para enfrentar os olhares fascinados de seus colegas. "Bem", disse ele com um sorriso tímido que contrastava dramaticamente com a genialidade que acabara de demonstrar. "Alguém tem alguma pergunta sobre equações cúbicas?" E foi nesse momento que toda a turma explodiu em aplausos espontâneos, um som que ecoou pelos corredores da Escola Estadual Silva Jardim e anunciou que nada mais seria como antes. O corredor da Escola Estadual Silva Jardim nunca havia testemunhado uma conversa como aquela que estava prestes a acontecer. Diretor Antônio fechou a porta da sala de matemática atrás de si e se virou para enfrentar professor Henrique, cujo rosto havia perdido completamente a cor dos minutos anteriores. "Henrique", disse diretor Antônio, sua voz carregada de uma autoridade que 20 anos de parceria profissional não conseguiam disfarçar. "Preciso que você me explique exatamente o que acabei de presenciar." Professor Henrique ajustou nervosamente seus óculos de armação dourada, procurando as palavras certas. Por trás da porta fechada,
eles podiam ouvir o burburinho animado dos alunos discutindo o que havia acontecido. Foi apenas uma aula normal, murmurou o professor Henrique. Estava testando o conhecimento dos alunos com alguns exercícios mais desafiadores. O diretor Antônio cruzou os braços, sua expressão se tornando mais séria. Henrique, conheço você há décadas. E conheço matemática o suficiente para reconhecer que o que vi naquele quadro não era uma aula normal. Aquelas equações eram de nível universitário avançado. Dentro da sala, algo extraordinário estava acontecendo. Lucas havia colocado o giz sobre a mesa e voltado para seu lugar no fundo da classe. Mas a energia na sala havia mudado completamente. Pela primeira vez em 3 anos de escola, todos os olhares estavam voltados para ele. Não com zombaria ou indiferença, mas com uma admiração genuína que o deixava profundamente desconfortável. Lucas, disse Marina, virando-se completamente em sua cadeira. Onde você aprendeu tudo isso? Isso não está em nenhum livro do ensino médio. Beatriz observou seu amigo corar ligeiramente. Ela podia ver que toda aquela atenção súbita o estava intimidando mais do que qualquer equação complexa. Eu só gosto de matemática, respondeu Lucas timidamente. Às vezes pego livros diferentes na biblioteca. Roberto, que havia passado os últimos 3 anos tratando Lucas como invisível, se levantou de sua cadeira e caminhou até o fundo da sala. Cara, aquilo foi incrível! Você literalmente corrigiu o professor! Não foi minha intenção desrespeitar o professor Henrique, disse Lucas rapidamente. Ele só cometeu um pequeno erro. Acontece com qualquer pessoa. Essa resposta humilde apenas aumentou a admiração da turma. Em um mundo onde demonstrar superioridade intelectual muitas vezes vinha acompanhado de arrogância, a modéstia genuína de Lucas era quase chocante. Do corredor, as vozes de diretor Antônio e professor Henrique começaram a ficar mais altas. Você tentou humilhar um aluno publicamente? A voz de diretor Antônio ecoou através da porta. Henrique, isso vai contra tudo que defendemos nesta escola. Eu não sabia, protestou o professor Henrique. Como eu poderia imaginar que o garoto... Que o garoto o quê? Que ele teria inteligência? Que ele mereceria ser tratado com respeito independentemente de seu desempenho acadêmico? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Dentro da sala, os alunos haviam parado de conversar, intuindo que algo importante estava sendo decidido do outro lado da porta. Beatriz se aproximou de Lucas. Você está bem? Sussurrou ela. Toda essa atenção deve estar sendo estranha. Lucas assentiu, mas seus olhos estavam fixos na janela, observando o pátio da escola. Só espero que isso não mude as coisas, murmurou. Eu gostava de passar despercebido. Amigo, disse Roberto, ainda de pé ao lado da carteira de Lucas. Depois do que aconteceu hoje, passar despercebido não vai mais ser uma opção. Nesse momento, a porta se abriu e diretor Antônio entrou sozinho na sala. Professor Henrique estava visivelmente ausente, e a expressão do diretor indicava que a conversa no corredor havia sido mais séria do que qualquer um imaginara. Pessoal, disse diretor Antônio, dirigindo-se à turma, professor Henrique teve que se ausentar por alguns minutos. Enquanto isso, gostaria de ter uma conversa com vocês. Ele caminhou até o quadro, onde as equações resolvidas por Lucas ainda estavam escritas em detalhes impressionantes. Em 30 anos de educação, começou o diretor Antônio, aprendi que a verdadeira inteligência se manifesta de formas inesperadas. Às vezes, ela se esconde atrás da timidez. Às vezes, ela é subestimada por preconceitos sociais. Seus olhos encontraram os de Lucas. Mas quando a verdadeira inteligência se revela, ela tem o poder de mudar não apenas a vida de quem a possui, mas de todos ao seu redor. Marina levantou a mão. Diretor Antônio, o que vai acontecer com o professor Henrique? Diretor Antônio respirou fundo antes de responder. Professor Henrique está passando por um momento de reflexão. Ele cometeu um erro grave ao tentar humilhar um aluno, e isso tem consequências. A sala ficou em silêncio. Todos entenderam a gravidade da situação. Mas, continuou o diretor Antônio, esta não é apenas uma história sobre erro e consequência. É uma história sobre reconhecer e nutrir talentos excepcionais, independentemente de onde eles se encontrem. Ele se virou diretamente para Lucas. Jovem, preciso fazer algumas ligações. Há pessoas que precisam conhecer você. Lucas sentiu seu coração acelerar.
Que tipo de pessoas? Pessoas da Universidade de São Paulo. Pessoas que trabalham com estudantes excepcionalmente talentosos. Um murmúrio de excitação percorreu a sala. A USP era o sonho de muitos alunos, mas para a maioria dos estudantes da Escola Estadual Silva Jardim, parecia algo inalcançável. Diretor, disse Lucas, sua voz tremendo ligeiramente. Minha família não tem condições de pagar uma universidade particular. E para a USP eu precisaria... Lucas, interrompeu o diretor Antônio gentilmente. Quando falamos de talento excepcional, as regras normais não se aplicam. Existem programas, bolsas, oportunidades especiais para estudantes como você. Beatriz segurou a mão de Lucas por baixo da mesa. Ela podia sentir que seu amigo estava sendo tomado por uma mistura de esperança e terror. O que isso significa? Perguntou Lucas. Significa que sua vida pode estar prestes a mudar de formas que você nem imagina, respondeu o diretor Antônio. Mas primeiro, há alguém que gostaria que você conhecesse. Nesse momento, a porta da sala se abriu novamente e uma mulher desconhecida entrou. Ela tinha aproximadamente 40 anos, usava roupas elegantes, mas não ostensivas, e carregava uma pasta de couro que sugeria profissionalismo acadêmico. Pessoal, disse o diretor Antônio, gostaria que conhecessem professora Carmen Mendoza, do Departamento de Matemática da Universidade de São Paulo. A sala explodiu em sussurros de surpresa. Uma professora da USP ali na Escola Estadual Silva Jardim? Professora Carmen sorriu calorosamente para a turma. Boa tarde, pessoal. O diretor Antônio me ligou há cerca de 20 minutos, contando sobre algo extraordinário que havia acontecido nesta sala. Cancelei uma reunião importante para vir conhecer vocês. Seus olhos se fixaram no quadro cheio de equações resolvidas. E especialmente para conhecer o jovem matemático responsável por isso. Lucas sentiu como se o mundo estivesse girando ao seu redor. Algumas horas antes, ele era apenas o garoto quieto do fundo da sala. Agora, uma professora da USP havia cancelado uma reunião para conhecê-lo. Lucas, disse professora Carmen aproximando-se dele. Posso ver seu trabalho no quadro? Lucas assentiu nervosamente e se levantou. Juntos, eles caminharam até o quadro, onde as equações complexas ainda estavam escritas em detalhes impressionantes. Professora Carmen estudou cada linha, cada cálculo, cada passagem lógica. Sua expressão se tornava mais impressionada a cada segundo. Extraordinário, murmurou ela. A elegância da solução, a clareza do raciocínio. Lucas, onde você aprendeu técnicas de substituição trigonométrica? Em um livro que encontrei, respondeu Lucas timidamente. Estava jogado num ponto de ônibus alguns anos atrás. Professora Carmen sorriu. E você decidiu estudá-lo sozinho? Sim, senhora. Matemática sempre fez sentido para mim. Foi nesse momento que professora Carmen fez algo que mudaria o curso da vida de Lucas para sempre. Lucas, disse ela, sua voz carregada de uma seriedade que fez toda a sala prestar atenção. Gostaria de fazer uma proposta que pode parecer surreal, mas é absolutamente real. O silêncio na sala se tornou absoluto. Como você se sentiria sobre a possibilidade de uma bolsa integral na USP, começando já no próximo semestre? E foi nesse momento que o mundo de Lucas mudou para sempre. As palavras de professora Carmen ecoaram pela sala como um trovão em céu claro. Uma bolsa integral na USP. Para Lucas, o garoto que acordava às 5 da manhã para ajudar o pai a carregar materiais de construção antes da escola, aquelas palavras soavam como uma fantasia impossível. Eu não entendi, balbuciou Lucas, suas pernas tremendo ligeiramente. A sala inteira estava em silêncio absoluto, todos os olhares fixos nele como se estivessem presenciando um milagre em tempo real. Professora Carmen sorriu com uma gentileza que contrastava com a magnitude de sua oferta. Lucas, o que você fez aqui hoje não é apenas impressionante, é extraordinário. Resolução de equações cúbicas e quárticas, correção de erros matemáticos complexos, demonstração de técnicas que alguns dos meus alunos de graduação têm dificuldade para dominar. Beatriz sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Ela conhecia os sonhos secretos de Lucas, sabia das noites em que ele estudava matemática avançada escondido, imaginando um futuro que parecia inalcançável para alguém de sua condição social. Mas, professora,
disse Lucas, sua voz carregada de uma realidade cruel. Eu venho de uma família humilde. Meus pais são trabalhadores simples. Como eu poderia... Lucas, interrompeu professora Carmen gentilmente. Deixe-me explicar como isso funciona. A universidade possui programas especiais para talentos excepcionais. Não apenas bolsa de estudos, também auxílio moradia, alimentação, transporte e até mesmo uma pequena ajuda financeira para sua família. O mundo de Lucas pareceu parar. Ele olhou para Beatriz, que estava chorando abertamente agora, um sorriso radiante atravessando seu rosto molhado de lágrimas. É real? Sussurrou ele. É absolutamente real, confirmou o diretor Antônio, que havia observado toda a cena com uma satisfação que raramente sentia em sua profissão. Professora Carmen veio pessoalmente porque casos como o seu são extremamente raros. Marina, que havia passado anos se considerando uma das melhores alunas da turma, observava a cena com uma mistura de admiração e humildade. Lucas, disse ela, sua voz embargada, você merece isso mais que qualquer pessoa que eu conheça. Roberto assentiu vigorosamente. Cara, você é um gênio. E nem se achava por isso. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. A porta da sala se abriu novamente e o professor Henrique entrou lentamente. Seu rosto estava diferente. A arrogância havia desaparecido completamente, substituída por algo que nenhum aluno havia visto antes. Humildade genuína e talvez vergonha. Professor Henrique, disse diretor Antônio, sua voz neutra, mas carregada de significado. Professor Henrique caminhou até o centro da sala, seus olhos evitando o olhar direto de qualquer pessoa. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais baixa, mais humana. Lucas, disse ele, finalmente encontrando coragem para olhar o garoto nos olhos. Preciso pedir sua perdão, publicamente. O silêncio na sala se tornou ainda mais profundo, se isso fosse possível. Era como se 32 pessoas estivessem prendendo a respiração simultaneamente. Hoje, continuou o professor Henrique, cometi um erro grave. Não apenas um erro matemático no quadro, embora esse também tenha sido constrangedor, mas um erro muito mais sério como educador e como ser humano. Lucas permaneceu imóvel, não sabendo como reagir à situação surreal que se desenrolava diante dele. Tentei humilhá-lo por preconceito, admitiu o professor Henrique, sua voz tremendo ligeiramente. Vi um aluno quieto, de origem humilde, e assumi que você não teria capacidade intelectual. Não apenas estava errado, estava sendo cruel e injusto. Professora Carmen observava a cena com interesse acadêmico. Em seus 15 anos de universidade, ela havia visto muitos casos de professores orgulhosos, mas raramente presenciara uma retratação tão completa e pública. Lucas, continuou o professor Henrique, você não apenas demonstrou um conhecimento matemático que me surpreendeu profundamente, mas também mostrou uma maturidade e generosidade que me envergonham. Quando apontou meu erro, foi com gentileza e respeito, qualidades que eu não demonstrei com você. As lágrimas que haviam se formado nos olhos de Beatriz agora corriam livremente por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção profunda e complexa. Orgulho pelo amigo, alívio pela justiça sendo feita, e uma sensação avassaladora de que estava presenciando algo verdadeiramente especial. Você me ensinou uma lição hoje, disse o professor Henrique, sua voz ganhando força. Uma lição sobre humildade, sobre não julgar as pessoas por sua aparência ou origem social, e sobre o fato de que a verdadeira inteligência pode estar em qualquer lugar. Lucas finalmente encontrou sua voz. Professor, disse ele suavemente, todos cometemos erros. O importante é aprender com eles. A resposta de Lucas foi como um soco emocional no estômago de toda a turma. Mesmo após ser humilhado publicamente, mesmo tendo todos os motivos para guardar ressentimento, ele estava oferecendo perdão e compreensão. Professor Henrique fechou os olhos por um momento, visivelmente emocionado. Lucas, posso fazer uma pergunta? Claro, professor. Como você manteve sua dignidade durante toda essa situação? Como conseguiu ser gentil quando eu estava sendo cruel? Lucas pensou por um momento antes de responder. Meus pais sempre me ensinaram que a forma como tratamos as outras pessoas diz mais sobre nós mesmos do que sobre elas.
e que guardar raiva só machuca quem guarda, não quem a causou. Professora Carmen se aproximou de Lucas. Essa sabedoria emocional, combinada com sua capacidade intelectual excepcional, confirma ainda mais minha oferta, disse ela. Lucas, você não é apenas matematicamente talentoso. Você tem o caráter necessário para ser um verdadeiro acadêmico. Foi nesse momento que a verdadeira magnitude da situação começou a atingir Lucas. Não era apenas sobre resolver equações ou impressionar professores. Sua vida inteira estava prestes a mudar. Professora Carmen, disse ele, sua voz carregada de emoção, posso fazer uma pergunta? Obviamente. Se eu aceitar essa oportunidade, isso significa que terei que deixar minha família? Meus pais dependem da minha ajuda em casa. A pergunta revelou o coração de Lucas. Mesmo diante da oportunidade dos sonhos, sua primeira preocupação era com sua família. Professora Carmen sorriu. Lucas, parte do programa inclui auxílio financeiro para sua família. Na verdade, você poderia ajudá-los muito mais como universitário bolsista da USP do que como estudante do ensino médio. Diretor Antônio se aproximou. Lucas, posso sugerir algo? Sim, senhor. Que tal conversarmos com seus pais? Eles merecem saber sobre essa oportunidade extraordinária. Lucas assentiu, mas sua expressão mostrava nervosismo. Eles vão ficar chocados, murmurou. Da melhor forma possível, disse Beatriz, finalmente encontrando sua voz entre as lágrimas de alegria. Professora Carmen olhou para o relógio. Lucas, preciso voltar para a universidade, mas antes gostaria de deixar meu cartão com você. Pense sobre nossa conversa e, se decidir aceitar, me ligue ainda esta semana. Ela entregou um cartão elegante a Lucas, que o segurou como se fosse feito de ouro. Há apenas uma condição, disse professora Carmen com um sorriso. Lucas olhou para ela com preocupação. Qual? Que você nunca esqueça de onde veio e nunca deixe de ser a pessoa humilde e generosa que demonstrou ser hoje. Lucas sorriu, o primeiro sorriso genuinamente feliz que dera em todo o dia. Isso eu posso prometer, professora. Professor Henrique se aproximou hesitantemente. Lucas, posso dizer mais uma coisa? Claro, professor. Se você aceitar essa oportunidade, e espero que aceite, saiba que estarei torcendo por você. E que aprendi uma lição hoje que me tornará um educador melhor. Lucas estendeu a mão para o professor Henrique. Obrigado, professor. Todos merecemos segundas chances. O aperto de mãos entre eles simbolizou muito mais do que reconciliação. Representou crescimento, perdão e a beleza da natureza humana quando está em seu melhor. Quando o sino tocou, anunciando o fim da aula, ninguém se moveu. Era como se todos soubessem que haviam presenciado algo especial, um momento que seria lembrado e contado por décadas. Finalmente, professora Carmen se dirigiu à porta. Lucas, disse ela, voltando-se uma última vez, a decisão é sua. Mas saiba que oportunidades como esta são raras, não apenas para você, para o mundo. Mentes como a sua podem fazer descobertas que mudam a humanidade. E enquanto ela saía da sala, Lucas olhou para o cartão em suas mãos, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma. O apartamento no conjunto habitacional Cidade Jardim nunca havia recebido uma visita como aquela. Diretor Antônio subiu os 3 lances de escada estreita, observando as paredes descascadas e o cheiro de comida caseira que impregnava o corredor. Lucas caminhava nervosamente ao seu lado, segurando o cartão da professora Carmen como se fosse um talismã sagrado. Meus pais vão pensar que é brincadeira, murmurou Lucas, parando diante da porta número 34. Uma bolsa na USP? Para eles, isso deve parecer impossível como chegar na lua. Diretor Antônio colocou uma mão reconfortante no ombro do garoto. Lucas, às vezes os milagres acontecem exatamente quando mais precisamos deles. E seus pais merecem saber que criaram alguém extraordinário. A porta se abriu antes mesmo que Lucas pudesse bater. Dona Rosa apareceu no vão, com o avental ainda amarrado na cintura e as mãos ligeiramente trêmulas. Seus olhos, cansados de anos de trabalho árduo, se iluminaram ao ver o filho, mas logo demonstraram preocupação ao notar a presença do diretor. Lucas, meu filho, aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, sua voz carregada de uma ansiedade que apenas mães conhecem. Mãe, disse Lucas, tentando encontrar as palavras certas.
Preciso contar uma coisa muito importante. O senhor é o diretor Antônio da minha escola. Seu Osvaldo emergiu da pequena sala, ainda vestindo sua roupa de trabalho suja de cimento. Suas mãos calejadas seguravam uma caneca de café, e sua expressão mostrava o cansaço de quem havia passado o dia inteiro carregando sacos de cimento sob o sol escaldante. Boa tarde, disse ele respeitosamente, estendendo a mão para o diretor Antônio. Desculpe a bagunça, não esperávamos visita. Não se preocupem, respondeu o diretor Antônio calorosamente. Na verdade, vim aqui trazer uma notícia que vai mudar a vida de toda a família. Dona Rosa e seu Osvaldo se entreolharam, a preocupação evidente em seus rostos. Em suas experiências de vida, visitas inesperadas de autoridades escolares raramente traziam boas notícias. Sentem-se, por favor, disse Dona Rosa, indicando as cadeiras simples ao redor da pequena mesa de madeira que servia como centro da casa. Posso oferecer um café? Com prazer, disse diretor Antônio, reconhecendo que aceitar a hospitalidade seria uma forma de mostrar respeito. Enquanto Dona Rosa preparava o café, Lucas permaneceu em pé, claramente nervoso. Seu Osvaldo observava o filho com olhos atentos. Em 23 anos como pedreiro, ele havia aprendido a ler as pessoas e sabia que algo extraordinário estava acontecendo. Seu Osvaldo, Dona Rosa, começou o diretor Antônio quando todos estavam sentados. Vocês têm ideia do filho excepcional que criaram? O casal se olhou novamente. Lucas sempre foi um bom menino, disse Dona Rosa modestamente. Nunca deu trabalho, sempre ajudou em casa. Não, vocês não entenderam, interrompeu o diretor Antônio gentilmente. Estou falando sobre algo muito mais extraordinário do que bom comportamento. Lucas respirou fundo. Era hora de contar tudo. Pai, mãe, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente. Hoje aconteceu algo na escola que mudou minha vida. E talvez a de vocês também. Por longos minutos, Lucas contou a história completa. A tentativa de humilhação do professor Henrique, as equações complexas, a correção do erro do professor, a chegada da professora Carmen da USP e, finalmente, a oferta de bolsa integral. Conforme a narrativa progredia, as expressões de seu Osvaldo e Dona Rosa mudavam gradualmente de preocupação para surpresa, de surpresa para incredulidade, e de incredulidade para uma emoção profunda e avassaladora. Quando Lucas terminou de contar, o silêncio na pequena sala era absoluto. Dona Rosa tinha lágrimas correndo silenciosamente por seu rosto, suas mãos cobrindo a boca em choque. Seu Osvaldo permanecia imóvel, como se estivesse processando informações grandes demais para sua compreensão imediata. Universidade de São Paulo? Sussurrou finalmente Dona Rosa. Meu filho, na USP? Diretor Antônio tirou seu celular e mostrou fotos que havia tirado do quadro com as equações resolvidas por Lucas. Vejam o trabalho do filho de vocês. Isto é matemática de nível universitário avançado. Seu Osvaldo se levantou lentamente e se aproximou para ver as imagens. Embora não compreendesse os símbolos matemáticos complexos, ele podia sentir a importância do que estava vendo através da reverência na voz do diretor. Como isso é possível? Perguntou ele, sua voz carregada de emoção. Nós somos pessoas simples. Nunca pudemos dar a ele mais que o básico. Papai, disse Lucas levantando-se e se aproximando do pai. Vocês me deram algo muito mais valioso que dinheiro. Me deram valores. Me ensinaram a trabalhar duro, a ser humilde, a tratar as pessoas com respeito. Isso é o que me permitiu aproveitar essa oportunidade. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de seu Osvaldo. O primeiro sinal de emoção que Lucas havia visto em anos. Seu pai sempre fora um homem de poucas palavras e muita ação. Filho, disse seu Osvaldo, sua voz falhando, eu sempre soube que você era especial. Via você estudando na mesa da cozinha depois que todos dormiam. Via você com aqueles livros velhos que encontrava. Mas nunca imaginei algo assim. Dona Rosa se levantou e abraçou Lucas com uma força que parecia querer compensar anos de preocupações sobre o futuro do filho. Meu menino, soluçou ela. Meu menino vai ser doutor. Foi nesse momento que diretor Antônio decidiu compartilhar o resto da informação. Há mais uma coisa, disse ele suavemente. A bolsa não cobre apenas os estudos de Lucas. Inclui auxílio para a família também.
O impacto dessas palavras foi como uma onda emocional que varreu toda a sala. Seu Osvaldo, que havia passado 23 anos quebrando pedras e carregando cimento para sustentar a família, sentou-se pesadamente, suas mãos tremendo. "O que isso significa?" perguntou Dona Rosa, mal ousando acreditar. "Significa", explicou o diretor Antônio, "que Lucas não apenas terá sua educação garantida, mas que vocês também receberão apoio financeiro. Significa que seu Osvaldo não precisará mais sacrificar seu corpo em trabalhos pesados. Significa que Dona Rosa não precisará mais acordar às 4 da manhã para limpar escritórios." O silêncio que se seguiu foi carregado de uma emoção tão intensa que parecia palpável. Era como se o peso de anos de luta e sacrifício estivesse sendo subitamente aliviado de seus ombros. "Mas há uma decisão a ser tomada", continuou o diretor Antônio. "Lucas precisa decidir se aceita a oportunidade. Será uma mudança radical de vida." Todos os olhos se voltaram para Lucas. Ele olhou para seus pais. Dona Rosa com lágrimas de alegria correndo por seu rosto, seu Osvaldo lutando para manter sua compostura tradicional, e sentiu uma certeza absoluta em seu coração. "Eu quero aceitar", disse ele firmemente. "Mas apenas se vocês concordarem. Esta família sempre tomou decisões importantes juntos." Seu Osvaldo se levantou e caminhou até a janela, olhando para o pátio do conjunto habitacional onde havia criado seu filho. Quando se virou, suas próprias lágrimas finalmente haviam começado a cair. "Lucas", disse ele, sua voz carregada de orgulho e emoção, "você tem nossa bênção. Não apenas nossa bênção, nosso orgulho infinito." Dona Rosa assentiu vigorosamente. "Filho, você vai realizar o sonho que eu e seu pai nunca pudemos ter. Vai estudar, vai se formar, vai ser alguém importante na vida." "Já sou alguém importante", disse Lucas, abraçando ambos os pais. "Sou filho de vocês, e isso nunca vai mudar, não importa onde a vida me leve." Diretor Antônio observou a cena familiar com uma satisfação profunda. Em 30 anos de educação, momentos como aquele eram raros e preciosos. Instantes em que o verdadeiro poder transformador da educação se revelava em toda a sua glória. "Há apenas uma coisa que preciso contar", disse Lucas, separando-se do abraço familiar. Professor Henrique pediu desculpas, publicamente, na frente de toda a turma. "Como assim?", perguntou Dona Rosa. Lucas contou sobre o pedido de perdão do professor, sobre como o homem que havia tentado humilhá-lo havia reconhecido seu erro e demonstrado verdadeiro arrependimento. "E você perdoou?", perguntou seu Osvaldo. "Claro que perdoei, papai. Como vocês me ensinaram, guardar mágoa só machuca quem guarda." Seu Osvaldo sorriu, um sorriso raro e precioso. "Então você não apenas aprendeu matemática, filho. Aprendeu as lições mais importantes de todas." Enquanto a tarde avançava, a pequena família planejou o futuro com uma esperança que não sentiam há anos. Lucas ligaria para a professora Carmen no dia seguinte. As papeladas seriam preenchidas. Uma nova vida começaria. Mas naquele momento, sentados ao redor da mesa de madeira simples, eles eram apenas uma família unida pelo amor e pela certeza de que milagres realmente acontecem para aqueles que nunca desistem de sonhar. "Uma última coisa", disse diretor Antônio antes de partir. "Lucas, amanhã gostaria que você voltasse à escola. Há algumas pessoas que querem te conhecer. E professor Henrique gostaria de falar com você novamente." Lucas assentiu, mas sua mente já estava no futuro. Um futuro brilhante que havia começado com uma equação impossível e terminaria mudando não apenas sua vida, mas o destino de todos que tiveram a sorte de testemunhar seu despertar. 6 meses depois, a Escola Estadual Silva Jardim estava irreconhecível. O auditório, que normalmente abrigava reuniões de pais ou apresentações escolares básicas, havia sido transformado para receber algo extraordinário: o retorno de Lucas como palestrante convidado. A notícia de que um ex-aluno havia conquistado bolsa integral na USP e se tornado sensação no departamento de matemática havia se espalhado por toda a comunidade escolar como fogo em capim seco. Estudantes, professores, pais e até mesmo pessoas da vizinhança lotavam o espaço, todos ansiosos para ouvir diretamente do jovem que havia se tornado uma lenda local. Lucas entrou no auditório usando uma camisa social simples,
mas seus olhos brilhavam com uma confiança que não possuía 6 meses antes. Ainda era o mesmo garoto humilde, mas agora carregava consigo a segurança de quem havia encontrado seu lugar no mundo. Na primeira fileira, Beatriz aguardava com um sorriso radiante. Ao lado dela, Marina, Roberto e outros colegas da antiga turma o observavam com admiração genuína. Seus pais, seu Osvaldo e Dona Rosa, ocupavam lugares de honra, visivelmente emocionados e orgulhosos. Mas o que mais impressionou Lucas foi ver professor Henrique sentado na segunda fileira, com uma postura completamente diferente da arrogância que demonstrava no passado. Seus olhos mostravam expectativa e, mais importante, um respeito genuíno. "Bom dia a todos", começou Lucas no microfone, sua voz ecoando pelo auditório silencioso. Há 6 meses eu estava sentado nesta mesma escola, no fundo de uma sala de matemática, achando que meu futuro seria igual ao meu presente. Hoje, estou aqui para contar como uma única manhã mudou não apenas minha vida, mas me ensinou a lição mais importante que qualquer pessoa pode aprender. O silêncio no auditório era absoluto. Cada pessoa presente parecia estar prendendo a respiração. "Quero começar falando sobre humilhação", continuou Lucas, seu olhar encontrando brevemente o de professor Henrique. "Todos nós passamos por momentos em que somos subestimados, desrespeitados ou tratados como se não fôssemos capazes de grandes coisas. Naquele dia eu passei por isso." Ele pausou, permitindo que suas palavras ecoassem. "Mas quero contar algo mais importante do que a humilhação que sofri. Quero contar sobre a coragem de um professor que reconheceu seu erro e teve a grandeza de pedir perdão publicamente." Professor Henrique baixou os olhos, visivelmente emocionado. "Professor Henrique", disse Lucas, dirigindo-se diretamente a ele, "o senhor me ensinou algo que nenhum livro de matemática poderia ensinar. Me ensinou que todos nós somos capazes de crescer, de mudar, de nos tornar pessoas melhores. Sua coragem em admitir o erro não o diminuiu, o tornou maior." Lágrimas começaram a se formar nos olhos do professor. Em toda sua carreira, ele nunca havia recebido reconhecimento por ter cometido um erro. Mas Lucas estava transformando até mesmo isso em algo positivo e educativo. "Hoje, quero contar a vocês sobre talentos ocultos", continuou Lucas, voltando-se para o auditório. "Cada pessoa nesta sala possui dons extraordinários. Talvez seja matemática, como foi comigo. Talvez seja arte, música, literatura, ciência, ou a capacidade de cuidar das pessoas com amor." Ele apontou para diferentes seções do auditório. "Vocês, estudantes da Escola Silva Jardim, não deixem que ninguém os convença de que sua origem determina seu destino. Eu venho de uma família humilde, meus pais são trabalhadores simples, e isso não me impediu de chegar à universidade mais prestigiosa do país." Seu Osvaldo e Dona Rosa se entreolharam, lágrimas de orgulho correndo por seus rostos. "Mas quero deixar algo muito claro", disse Lucas, sua voz ganhando força emocional. "Meu maior orgulho não é estar na USP. Meu maior orgulho é ser filho de pessoas que me ensinaram valores que nenhuma universidade poderia ensinar." Ele olhou diretamente para seus pais. Dignidade no trabalho, honestidade nas relações, humildade nas conquistas, generosidade com quem tem menos. Esses valores que aprendi na mesa da minha cozinha são mais valiosos que qualquer diploma. O auditório estava completamente silencioso, mas era possível ver lágrimas em muitos rostos. "Professores", continuou Lucas, dirigindo-se aos educadores presentes, "vocês têm o poder de mudar vidas. Uma palavra de incentivo pode despertar um gênio. Uma oportunidade oferecida pode transformar destinos. Mas também uma palavra cruel pode destruir sonhos." Professor Henrique assentiu lentamente, compreendendo profundamente a mensagem. "Por isso peço a vocês, vejam cada aluno como um diamante bruto. Não importa se ele vem do centro ou da periferia, se tem roupas novas ou velhas, se fala muito ou pouco. Dentro de cada um pode estar escondido o próximo grande cientista, artista ou líder que nosso país precisa." Lucas fez uma pausa, preparando-se para sua mensagem final. "Quero terminar com uma promessa", disse ele, sua voz carregada de emoção sincera. "Nunca vou esquecer de onde vim. Nunca vou deixar de acreditar que milagres acontecem para quem não desiste de sonhar. E sempre que possível,
Vou voltar para ajudar outros jovens como eu a descobrir seus próprios talentos ocultos. Ele olhou diretamente para a plateia de estudantes. A vocês, jovens da Silva Jardim, deixo esta mensagem. Não importa quantas vezes digam que vocês não são capazes. Não importa quantas portas se fechem. Continuem estudando, continuem sonhando, continuem acreditando. Porque o mundo precisa dos seus talentos, mesmo que ainda não saibam quais são. O silêncio foi quebrado por uma salva de palmas que começou tímida, mas rapidamente se transformou numa ovação de pé. Estudantes, professores, pais, todos aplaudiam não apenas Lucas, mas a mensagem de esperança e transformação que ele havia trazido. Professor Henrique se levantou e caminhou até o palco. Lucas, disse ele no microfone, sua voz embargada. Obrigado por me ensinar que nunca é tarde para ser uma pessoa melhor. Os dois se abraçaram no palco, e naquele momento, toda a escola compreendeu que havia presenciado algo muito maior que uma simples palestra. Haviam visto a prova viva de que educação, humildade e segundas chances podem criar milagres. Enquanto Lucas saía do auditório, cercado por estudantes fazendo perguntas e pedindo conselhos, diretor Antônio observava a cena com satisfação profunda. Em suas 3 décadas na educação, ele havia aprendido que momentos como aquele eram raros e preciosos. Beatriz se aproximou de Lucas antes que ele partisse. Obrigada, disse ela abraçando o amigo. Por quê? Perguntou ele. Por me mostrar que sonhos impossíveis podem se tornar realidade. Lucas sorriu, o mesmo sorriso humilde que sempre teve, mas agora iluminado pela certeza de que havia encontrado seu propósito. Lembre-se, disse ele a ela e a todos os estudantes ao redor. Vocês também têm talentos esperando para ser descobertos. Nunca desistam de procurar por eles. E enquanto Lucas caminhava pelos corredores da Escola Estadual Silva Jardim uma última vez, sabia que havia plantado sementes de esperança que cresceriam por gerações. Pois a verdadeira educação não está apenas em resolver equações complexas, mas em descobrir a equação mais importante de todas: humildade, plaís, oportunidade, mais, trabalho duro, transformação de vidas.